É, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de como vocês forem assistir esse vídeo. Na realidade, eu estou aqui, agora é 10 para as 2 da tarde, do dia 30/7, onde a gente tem que voltar para nossas atividades normais. Tá? Então, por mais que a gente esteja vendo uma aula gravada, a gente não pode considerar um curso IAD porque não é feito para atingir uma massa, um grupo de pessoas, mas sim são aulas específicas feitas para vocês retomarem o conteúdo, para a gente seguir sequência no que a gente tem. Tá? Vocês já são uma turma de uma época um pouquinho diferente das que eu já tratei, vocês são a primeira turma semestral que eu estou tratando aqui na instituição, né? Tenho em outros lugares, mas na Fajar é a primeira vez que eu pego uma turma pelo regime semestral, ou seja, que não vamos passar o ano inteiro, então já teve gente que já reprovou pouquíssimos no semestre passado, e a gente está dando sequência. Né? Então, falando do quê? Falando da continuidade do processo civil, a gente falou da instrução processual no final da disciplina passada, no processo civil, na primeira parte dele, o processo do trabalho, né? Na verdade, na primeira parte dele. E agora a gente dá sequência ao processo do trabalho, né? Mais na parte do julgamento dele, né? Fase decisória. Então a gente falou dos institutos de modo geral, a gente falou da fase postulatória, que é quando vem as partes postulam, pedem em juízo o reconhecimento de algum direito, ou postulam o não reconhecimento desse direito. Então, postulatória é pedir e contestar. Né? A fase de saneamento, de organização do processo, e tratamos também da parte de instrução, que a prova deve ser produzida, como que trabalha na audiência. Então, esse foi o objeto do que a gente já tratou nas aulas passadas, pressupostos processuais, condições da ação, uma série de coisas que a gente trabalha na primeira parte dessa disciplina. Dando sequência a isso, agora a gente vai falar do que? Da fase decisória, né? Daquele momento onde é proferida a sentença, onde o processo efetivamente é julgado. Então, daqui para frente a gente segue neste ritmo. Vejam, as aulas continuam lá no AVA, está tudo disponível. O bimestre todo já está programado, você já sabe quais as aulas que vão ter. Conversando com a professora Rosângela, ela me autorizou a continuar a fazer as aulas desta forma, ou seja, gravadas, mas eu vou estar no horário da aula disponível lá para trocar uma ideia com vocês. Quem quiser conversar comigo, quem quiser tirar uma dúvida, quem quiser falar alguma coisa, eu estarei à disposição para que a gente converse e tente chegar a resolver todos os problemas que vocês possam enfrentar na disciplina ou que de alguma forma vocês imaginem que eu posso contribuir de alguma forma para as atividades de vocês. Tá ok? Então, começamos aqui e voltamos a falar então de direito processual do trabalho, né? Nesse aspecto, falando da parte de fase decisória, é onde a gente começa o primeiro bimestre dessa disciplina. Tá? Então, antes de mais nada, tem que pôr para vocês lá de uma forma bem clara, né? Meu contato, né? Henrique Kleber Dal Soto, meu e-mail, meu telefone, onde vocês podem utilizar o WhatsApp. Fica bem claro colocado para vocês, para que sempre que vocês acharem que por algum motivo eu posso ajudar, que eu posso colaborar com vocês, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário. Tá? Então, vamos lá, fase decisória. Fase decisória, pessoal, é onde é preferida a sentença no processo. Tá? A fase decisória é onde se toma a decisão. É uma fase que é própria do magistrado proferir a decisão. Então, sentença é o que a gente busca. Quando você entra com um processo, você está buscando essa decisão. Ela é o objetivo do processo, é chegar efetivamente neste ponto onde a decisão é proferida. Tá ok? Então, fase decisória, onde o processo é decidido, onde ele é julgado. Falar em fase decisória, basicamente, redunda em falar de sentença, pessoal. Porque a maior parte das decisões tomadas no processo do trabalho vão ser na sentença. Tá? A sentença é o momento mais importante que a gente tem
de uma série de aspectos que a gente vai ver, inclusive no aspecto recursal. A sentença é muito importante dentro do processo do trabalho e ela é o objetivo de qualquer pessoa que busca o judiciário, seja no juizado especial para resolver uma briga com o vizinho, ele quer uma sentença que resolva o problema que ele tem. Assim é num processo inventário, assim é num processo contra a prefeitura e assim é num processo onde está se discutindo uma relação de trabalho. Tá? Então, a gente tem esta situação, nós trabalhamos efetivamente com isso, pessoal, tá? E nós vamos tratar disso agora. Tá? Então, está lá colocado que no Código de Processo Civil, artigo 203, que o magistrado vai se pronunciar por meio de sentença, decisão interlocutória e despacho. Tá? Principal para nós, quando a gente vai falar aqui, principalmente em processo do trabalho, é que a gente trate o que é sentença, que é o que vai decidir o nosso processo. Tá? Então, ressalvado o procedimento especial, algumas coisas, uma sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do processo comum, procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, o que é a sentença? É a decisão por meio da qual o juiz põe fim no processo. Isso é sentença? Sim, isso é sentença. Pode ter o processo ido para o tribunal e daí lá vai ser um acordo. Tá? Então, nós vamos dizer que sentença é aquilo que põe fim no processo, na fase de conhecimento, fase cognitiva é uma forma de falar, fase de conhecimento, né? No processo de conhecimento, no primeiro grau de jurisdição ou extingue a execução. Então, fez alguma dessas coisas no primeiro grau de jurisdição, é sentença. Tá? Nós temos que ter em mente sempre, pôs fim ao processo, é sentença. Mas sentença tem um monte de coisa que tem que ter tal, pôs fim ao processo com uma linha, é sentença. Tá? Por que eu tenho que saber quando que é sentença e quando que é um despacho? Despacho é quando o juiz manda assim, manda o oficial de justiça fazer tal coisa. O que é isso? Um despacho. O que é o despacho, pessoal? O despacho é aquilo, são atos que o juiz toma na condição de administrador do processo. Ele não está julgando nada, ele está fazendo o processo andar, está fazendo caminhar. O que é decisão interlocutória, pessoal? A decisão interlocutória é aquela decisão que o juiz toma no meio do processo, mas que pode prejudicar alguém, que julga alguma coisa. Então eu peço uma tutela antecipada para que eu seja reintegrado na empresa. O juiz dá uma decisão. Essa decisão é uma decisão interlocutória, porque ela não acaba com o processo, mas julga algo significativo. Então, decisão interlocutória. Ok? Decisão interlocutória julga uma coisa importante. Despacho organiza o processo e sentença aquilo que julga definitivamente, aquilo que põe fim ao processo. Tá? Então, sempre tem que pensar assim, puxa, que importante a decisão interlocutória. Isso aqui é relativo, não é muito importante, é só organizar a casa, é o funcionário público mandando o seu subalterno fazer alguma coisa, despacho. Tá? Se põe fim ao processo do primeiro grau de jurisdição, estamos diante de uma sentença. Tem que saber essas coisas para saber qual é o recurso que cabe. Tá? Então, isso é muito importante lá para frente. Por mais que a gente fale assim, sentença é isso, sentença põe fim ao processo do primeiro grau de jurisdição, conhecimento ou execução, beleza. Despacho, administração, decisão interlocutória, algo importante decidido no meio do processo. Mas que a gente fale isso, não é uma mera sistemática. Muda tudo o que você pode fazer na sequência e por isso você tem que dominar esses conceitos. Ainda falando de sentença, temos que pensar na evolução histórica que a sentença teve. Tá? Quando eu falo sentença, pessoal, eu preciso pegar que o nosso processo, né, falando de processo civil, né, falando de processo como um todo, ele tem uma origem, o nosso direito, vamos pegar assim, nosso direito de uma coisa, não só o direito processual, tem uma origem, um pezinho lá em Roma. Né? Então nós somos latinos, nós temos origem no direito latino, no direito que veio de Roma, né? Não, nós somos ligados à lei civil, a civil law, né? E somos diferentes do resto do mundo, né? Que está mais para o lado dos europeus, mais para o lado dos bárbaros, dos ingleses, dos franceses lá em cima, que seguiram o sistema da common law, dos costumes. Tá? Então nós somos ligados ao sistema da lei civil. Né? A lei civil veio de Roma. Né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Que nossa evolução veio lá de Roma.
Porque em Roma, pessoal, muito antigamente, existiam autoridades com a função de julgar. Assim como existe o juiz hoje, já existia uma pessoa lá com a função de julgar. Este sujeito era chamado de pretor. Então, o pretor era o cara que julgava os processos lá em Roma. Tá? E o que acontece? Levava o problema, o pretor dizia: o teu direito é esse. Só que como que era lá em Roma, pessoal? Se o pretor dizia qual era o direito, e aquela parte que perdia não fazia o que tinha que ser feito, ó, é deles, tem que entregar para ele. O pretor só falava isso. O pretor não tinha força para fazer com que aquilo fosse cumprido efetivamente, não tinha força para fazer com que aquilo fosse efetivado na vida do sujeito. Então, você ia lá no pretor, contava o teu problema, o pretor dava uma decisão. Naquela decisão, se o sujeito que perdeu não cumprisse automaticamente, você tinha que ir em outra autoridade e pedir para aquela autoridade fazer com que aquilo fosse efetivo na sua vida. Tá? Então, o que acontecia em Roma? Em Roma precisava-se de 2 processos. Tá? Então, nós precisávamos daquilo que nós chamamos de processo de conhecimento e processo de execução. Tá? Isso evoluiu e nós chegamos nessa situação. Isso em Roma, séculos antes de Cristo. Tá? Passou o tempo, veio para o Brasil. Tá? E no Brasil, como é que ficou? Ficou assim até muito tempo, pessoal. Até a década de, vamos dizer aí, no final da década de 90, nós fazíamos assim também. Eu precisava de um processo. Ganhei o processo na justiça. O sujeito não pagou voluntariamente, eu tinha que entrar com outro processo para entrar para fazer a execução. Então, por que em Roma era assim? Porque lá eram 2 autoridades diferentes. No nosso sistema, é o mesmo juiz que faz que conhece o direito, processo de conhecimento, que vai fazer o processo de execução. Só que, como nós vimos lá de Roma com este vício, com esta ideia, então eu tinha que entrar com 2 processos. E veio deste jeito até o, digamos ali, até o final da década de 90, tá? Nós tivemos ali a ideia de que o processo era dualista, 2 fases. Após a revisão do Código de Processo Civil parcial, que foi feito lá em 90 e poucos, né, 2000, não vou lembrar a data agora, nós passamos a ter um processo só. Então, um processo que seguia. Tá? Como que eu divido? Antes eu tinha processo de conhecimento, depois disso eu tinha processo de execução. Como que se ficou depois disso? Eu tenho processo, né, na fase de conhecimento, sai uma sentença, se não era cumprido aquilo, eu no mesmo processo eu entrar agora numa fase de execução. Para mudar tudo isso, antigamente a gente chamava execução de sentença, após essa alteração nós passamos a chamar cumprimento de sentença. Então esta é uma evolução. Por conta disso, pessoal, mudou um pouquinho o conceito de sentença, porque antes eu chamava assim, sentença é aquilo que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição. Agora não, agora eu tenho que dizer, aquilo que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição na fase de conhecimento ou na fase de execução, porque ela não acaba. Ela pode acabar com uma parte do conhecimento do processo, mas o processo pode continuar discutindo outras coisas que seria a execução. É importante falar isso para vocês conhecerem o histórico de como que essa coisa se desenvolveu. Tá? Falamos sobre isso, falamos sobre as 2 instâncias, né? Falamos que no primeiro grau de jurisdição é sentença, tanto para conhecimento, tanto para execução. Então, tem que ter ideia desse conhecimento para saber o funcionamento. Principalmente, tem que ter esse conhecimento de que é a sentença, para depois saber operar qual é o recurso correto. Tá? Como que eu vou dizer para vocês? Tudo que é falado a respeito à sentença, basicamente a gente pega do Código de Processo Civil, a gente pega do Processo Civil por quê? Porque a CLT ela se preocupa muito pouco especificamente sobre esse assunto. Tá? Então o Código de Processo Civil de 2015 ele traz conceitos, traz elementos fundamentais que nós precisamos deles para tratar aqui no processo do trabalho. Tá? Então, por isso que a gente está falando e por isso que a gente continua a tratar de sentença, de coisas que são comuns lá no processo civil e que nós temos que reforçar aqui dentro do processo do trabalho. Bom,
Feitas essas considerações, nós vamos, como todo instituto, falar mais um pouquinho a respeito desse instituto. Então, espécies de sentença. Tá? Vou ter sentença terminativa e vou ter sentença definitiva. O que é uma sentença terminativa? Acaba com o processo, tá? Mas não julga o problema. Tá? Sabe aquele processo que você entra com o processo e daí você tem que pagar uma custas? Não pagou. Não, o juiz não fez o que tinha que fazer, extingue o processo. Não julgou nada, simplesmente acabou com o processo. Que decisão é essa? Terminativa. Tá? Então o juiz fala assim, ó, você tem que providenciar que o réu seja citado, você não providencia. Tá? E daí o juiz indefere a citação por edital, você não acha o cara, extingue o processo. Tá? E assim por diante. Ah, é marcado uma audiência, você é autor, você tem a obrigação de ir, você não vai. O que acontece? O juiz extingue o processo. Quando ele extingue o processo, ele está dando uma decisão terminativa. Ele termina com o processo, ele termina com aquele processo, mas não julga o mérito da demanda. Tá? Então, muito importante, decisão terminativa acaba com o processo, com aquele processo. Decisão definitiva, ela julga o processo. Tá? Como assim? A decisão definitiva, ela resolve, ela acaba. Então eu quero assim, ó, o sujeito me deve R$100. O juiz diz assim, não conheço o processo, não aceito. Ele não é parte legítima. O que acontece? Extinguiu o processo, não julgou o mérito. Decisão terminativa. Agora, se o juiz olha para o processo e diz assim, realmente, ele deve para você 100 por causa disso, daquilo, está julgando o mérito, decisão definitiva. Se ele julga e diz assim, não, ele não deve, ele justificou que já está pago, também está resolvendo o mérito. Quando ele resolve o mérito, deu uma sentença definitiva. Tá? Não interessa se é procedente ou improcedente. O que vai fazer diferença é se o mérito está sendo tratado ou não. Aqui tem um esclarecimento, pessoal, bem importante para vocês, que vai dizer o que é o mérito, pessoal. Então, o mérito merece ser entendido como sinônimo de conflito de interesses levado ao judiciário para a solução. É aquilo sobre o que o autor e o réu querem que recaia a tutela jurisdicional. Então, mérito é aquela pergunta que está sendo feita ao judiciário. Mérito é aquilo que eu quero que seja resolvido. Tá ok? Então, esse é o mérito, pessoal. Isso é o mérito da questão. É o que precisa ser resolvido pelo judiciário. Tá? É onde está o conflito. Então, esse é o mérito da causa. Se o juiz resolve isso, decisão definitiva. Se ele não resolve, decisão terminativa. Uma coisa importante que não está escrito aqui, pessoal, é assim: se a decisão é terminativa, não julgou mérito. O que acontece? Eu posso entrar com outro processo para discutir esse mérito. Ah, por quê? Porque não tem problema. Tá? Porque não foi discutido, porque tinha um outro vício que impediu que o mérito fosse resolvido. No entanto, se o mérito é julgado, tem que ser respeitada aquela decisão. Tá? Então, eu não posso propor de novo. Né? Eu não posso repetir o mesmo processo duas vezes, sob pena de incorrer em litispenência, coisa julgada. Né? Eu não posso incorrer em nenhuma dessas duas situações. Tranquilo? Vamos lá. Dando sequência, pessoal, vamos tratar aqui, de uma forma bem objetiva, situações nas quais a sentença vai ser proferida sem analisar o mérito. Então, entrega a petição inicial e o juiz, não, indefiro, não está preenchido correto, não está feito isso, não qualificou. Então, por algum motivo, a petição inicial foi indeferida, o juiz não está analisando o mérito. Quando o processo está tramitando, pessoal, e uma das partes deixa o processo parado, é determinado que ele faça alguma coisa e ele não faz, tá? Normalmente, deixar o processo abandonado por mais de 30 dias, né, e não faz o que deveria ter sido feito, tá? O processo é considerado abandonado. Para considerar um processo abandonado, tem decisão dos tribunais superiores que, inclusive, tem que intimar a parte: olha, se você não fizer isso, eu vou decretar o abandono do seu processo. Quando o juiz faz isso, ele está distinguindo o processo e não está julgando nada, não está julgando mérito. Tá? Quando faltam os pressupostos processuais. Lembra que a gente falou do pressuposto processual no semestre passado, em que a gente tratava assim pressuposto de constituição, pressuposto de desenvolvimento e pressuposto negativo? Tá? Então, tem que ter o quê? Tem que ter autoridade competente. Eu não sou competente para isso. Tem que ter pedido, tem que ter inicial.
apta, tem que ter citação válida. Então, várias coisas, né? Então, esses pressupostos, se eles faltam, o processo pode ser extinguido porque está faltando um pressuposto processual de constituição ou de desenvolvimento válido ou negativo, que são aquelas coisas que não podem acontecer e que eventualmente acontecem, que é o caso da perempção, coisa julgada, tá? Litispendência, compromisso arbitral, não, são coisas que não podem acontecer. Já falamos sobre isso. Né? Quando houver ofensa, coisa julgada, litispendência, perempção, já falamos, ao mesmo tratando dos próprios pressupostos processuais. Quando faltar alguma das condições da ação, que hoje são duas, legitimidade e interesse, eu tenho que ter legitimidade e justificar o porquê que eu quero discutir aquilo judicialmente. Tá? Quando existir o reconhecimento da convenção de arbitragem, que é um pressuposto processual negativo, que não pode existir, se existir convenção de arbitragem não pode existir processo. Né? Se houver a desistência da ação, eu desisto, eu não quero mais saber disso, também o juiz está colocando fim no processo sem julgamento do mérito. Tá? Tem uma observação aqui que eu coloco, mas é apenas uma observação. Se morrer a parte, pessoal, resolve o processo sem resolução de mérito? Não necessariamente. Né? Só vai resolver o processo sem resolução de mérito se a ação for intransmissível. Então, se for um dano moral, se for uma coisa assim que é pessoal da pessoa, que não se transmite, uma ação de alimentos, por exemplo, a pessoa precisa daquilo para viver, aquilo não se transmite para outro. Tá? Então, se o direito for intransmissível, a morte da pessoa causa extinção do processo. Normalmente, as reclamatórias trabalhistas são transmissíveis. Por quê? Porque eu estou cobrando questões patrimoniais do meu patrão. Tá? Se eu venho a morrer, eu deixo esse direito patrimonial para os meus herdeiros. Então, normalmente, a reclamatória trabalhista é transmissível, mas pode vir a ser uma causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, se o direito ao qual está sendo discutido for um direito personalíssimo. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Então, continuando com o que a gente vem falando, daí a gente muda um pouquinho o rumo. Então, aquilo, extinguir sem julgar o mérito. Aquilo que extinguir daquele jeito pode propor ação novamente, porque o mérito não foi julgado. E eu tenho o direito de ter o mérito resolvido pelo judiciário. Daí eu tenho situações nas quais o mérito é julgado, que é literalmente tratado no Código de Processo Civil, artigo 487. Então, se o juiz julga procedente e improcedente, obviamente que ele julgou o mérito. Se o juiz reconhece prescrição ou decadência, também ele está julgando o mérito. Pá, aqui, pessoal, tem que fazer uma observação. Por quê? Porque prescrição é perda do direito de ação. Se tinha tanto tempo para entrar com uma ação, não entrou, prescreveu o teu direito, mas é perda do direito de ação, o Instituto de Direito Processual. E decadência é perda do direito material. Tá? Levou tanto tempo que decaiu, caducou o seu direito. Tá? Então, quando eu falo que a decadência é uma redução de mérito, é tranquilo. Por quê? Porque decadência é o Instituto de Direito Material. Beleza, perdeu o direito. Agora, quando falo que prescreveu também, ele não é de mérito, pessoal, ele é processual. Por que a lei coloca que tanto a decadência como a prescrição, quando reconhecida, geram decisões de mérito? Simplesmente por fato de impedir que seja proposta a ação novamente. Se eu dissesse que eu reconhecer a prescrição, eu estou dando uma sentença sem resolução de mérito, o sujeito poderia entrar com a ação novamente no dia seguinte. Por conta disso, nós elencamos tanto prescrição quanto decadência como decisões de mérito para o fim de evitar que a demanda seja rediscutida. Tudo bem? Só para esse fim que ela está aqui. Quando o juiz homologa, reconhecimento da procedência do pedido. Então, o sujeito pede um negócio, eu vou lá, realmente, isso aconteceu, reconheço. O juiz homologou isso por sentença, está resolvendo o mérito. Quando o juiz homologa um acordo feito entre as partes, também está resolvendo o mérito do processo. E se houver renúncia, né, não quero nem saber mais disso, desisto completamente, tá? Também o juiz vai reconhecer a procedência da demanda. Veja que é diferente, pessoal, vou até voltar aqui, ó.
A desistência da ação é, desisto, não quero mais saber. É diferente de renunciar à pretensão. Tá? São coisas distintas. Se eu renuncio, a outra parte ganhou. Se eu desisto do processo, eu não quero mais saber, são coisas diferentes. Depende da profundidade, da forma como que isso vai ser colocado no processo. Tudo bem? O que mais, pessoal? Aqui a gente tem uma coisa bem simples, mas muito importante. Tá? Vocês devem trabalhar isso aqui com bastante profundidade lá em processo civil, mas eu me dou ao direito de falar aqui também, porque é importante. Tá? Então nós temos alguma coisa mencionada no artigo 832 da CLT que diz assim, da decisão deverão constar nome da parte, resumo do pedido, da defesa, da apreciação das provas, fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Então assim está na CLT. Que está em conformidade com o que está colocado no 489 do Código de Processo Civil. E nós vamos dizer que, então, a sentença tem 3 partes. Relatório, que é onde está colocada a história do processo, tem que ter relatório. Fundamento do processo, aquilo que fundamenta, que justifica por que o juiz está julgando de determinada forma, e o dispositivo, que é no final a conclusão da história, por que foi julgado daquele jeito. Nós dizemos que o pedido tem que ser concludente. Tá? O pedido tem que ser a conclusão lógica do que foi contado no relatório, fundamentado. Se eu estou lendo a sentença no meio dela, eu tenho que entender como é que o juiz vai julgar no final. Se não houver isso, se ela não for concludente, cabe recurso, ela tem que ser lógica. Tá? Assim como na inicial, você faz inicial, conta a história, narra o direito e faz o pedido tem a característica de ser concludente, nós temos que dizer que a sentença também tem que ser concludente, ela tem que ser coesa, tem que ter fundamento entre relatório, né, fundamentação, que é justificar por que você vai decidir daquela forma, e dispositivo, que é onde diz o que você julgou. Classificação, pessoal. Aqui vou falar rapidamente, tá? Porque dá para fazer um livro só para tratar deste assunto e não é nosso objetivo. Então, nós temos uma teoria clássica, que é a teoria ternária ou trinária, que se divide em 3 tipos de tutela, 3 tipos de natureza de processual, naturezas de sentença. Natureza declaratória, tá? Ela não muda nada, ela só declara que algo já existe. Tá? Por exemplo, declaro ação declaratória e inexistência de débito. A Casa Bahia está me cobrando, eu vou lá, entro com um processo contra ele, junto o recibo e peço uma indenização. Quero que declare que está pago. Beleza, declaratória e inexistência de débito. Uso capião. Tá? O que é uso capião? A lei diz que se eu ficar 15 anos em cima de um terreno e ver a posse como minha, eu fico dono. O que diz? A lei diz que tem que fazer? Que tem que estar em cima do terreno por determinado tempo. Então eu já sou dono. A sentença do processo do uso capião só vai declarar que aconteceu aquilo que está previsto na lei. Então é uma sentença declaratória. Então declarar é declarar aquilo que já existe. Constitutiva é aquela sentença que cria uma realidade nova. Por exemplo, uma adoção. Filho não tem preço, se tivesse era caríssimo. Mas a ação de adoção é aquela que constitui o vínculo de paternidade. Tá? A partir do momento que o juiz prolata a sentença de adoção, deferindo a adoção, a criança tem um novo pai. E isso muda muito, isso é muito importante. Então, sentença constitutiva cria uma nova realidade. Condenatória vai se basear em alguma obrigação, em algum contrato, em algum ato ilícito e vai condenar alguém a pagar alguma coisa. Normalmente, as nossas sentenças trabalhistas são condenatórias. Eu digo que ele tinha que me pagar alguma coisa, ela não pagou, eu peço uma condenação. Pode ter declaração? Pode ter declaração, declarar que ele tem estabilidade. Por quê? Porque ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente de trabalho, ele adquiriu a estabilidade com o acidente. Tá? Não é o juiz que vai constituir a estabilidade dele ou condenar alguém, não. Ele vai declarar que aquele sujeito não pode ser desligado por causa disso. Então, quando está reconhecendo isso, é a declaração, e assim por diante. Então, essas são as 3 características, as 3 tutelas, naturezas
processuais, naturezas de sentença que a gente tem clássicas no nosso direito: declaração, constituição e condenação. Óbvio que isso já evoluiu e nós temos a teoria quinária, ou seja, que acrescenta mais duas naturezas a essas três que normalmente a gente tem. Primeiro, mandamental. Tá? É aquela, ele coloca com aquela decisão do mandato de segurança, em que manda-se que alguma coisa seja feita, tá? Uma natureza diferente. Então, manda fazer algo, determina que algo seja feito. Tá? E executiva lato sensu é aquela que nós vamos pegar não para o cumprimento das obrigações normais, mas uma execução de obrigação de fazer. Quando você entra com uma ação de conhecimento contra um plano de saúde, por exemplo, para que ele pague uma intervenção cirúrgica, é um processo de execução? Não. É um processo de conhecimento? É um processo de conhecimento, mas que tem alguma carga que precisa determinar que algo seja feito de imediato. Então, essa decisão que vai sair ali é uma executiva lato sensu. Ela está mandando fazer alguma coisa de uma forma diferente, com base em fundamentos diferentes. Então, nós vamos dizer que a mandamental e a executiva lato sensu são naturezas, são telas, são características, classificações de sentenças novas trazidas ao direito e organizadas doutrinariamente por conta de Miranda. Tranquilo? O que mais, pessoal, nós temos que tratar? Hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, pessoal, é algo extremamente simples, tá? Que eu vou, por força do artigo 495 do Código de Processo Civil, eu digo que qualquer sentença que condena alguém a alguma coisa, ao pagamento de uma prestação consistente em dinheiro, né, vale como título constitutivo de hipoteca. Então, o que é hipoteca? É a garantia que tem um imóvel como garantia. Então, a hipoteca judiciária é todos os meus imóveis estão em garantia do cumprimento das sentenças que eu fui condenado. Tá? Precisa estar registrado lá no registro imóvel? Não, não precisa. Pode, perfeitamente. Se você vai fazer uma venda de um imóvel, o normal é que se tire as certidões para que conste no momento da compra quais eram os processos que existiam para que aquilo fosse registrado lá. Tá? Eu tenho um processo que eu estou discutindo de uma cliente minha aqui do interior do Paraná que comprou um imóvel em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e lá o cara devia para um monte de gente, ela não interpretou direito uma certidão que saiu e foi decretado a fraude à execução e ela está perdendo uma chácara que ela comprou lá por conta da hipoteca judiciária. Então, se alguém perdeu algo em processo judicial, os seus bens imóveis são garantia disso. Tranquilo? Acontece por força de lei automaticamente. Tá? Por isso que quando você vai comprar um imóvel, você tem que tomar todas as cautelas de verificar qual é a saúde financeira do vendedor para não ser surpreendido por estas coisas. Tá? Defeitos e nulidades da sentença, pessoal. Assim, bem objetivo, a gente, quando fala lá do pedido, a gente diz o pedido é a parte mais importante do processo. E um dos exemplos disso é que dos defeitos ou nulidades da sentença são classificados de acordo com os pedidos formulados. Então, nós vamos ter 3 nulidades, 3 defeitos. Então, primeiro deles, sentença extra petita, aquela que julga algo que não foi pedido, aquela que julga algo que foi além. Então, eu pedi para consertar meu carro, ele mandou consertar meu carro e pintar minha casa. Ah, mas não foi pedido pintar a casa, não tem relação com o processo. Então é extra, fora, diferente do que foi pedido. É nulo? Absolutamente nulo. Tá? O pedido limita a atuação do magistrado. A sentença só pode julgar o que foi pedido. Ah, mas o juiz está analisando aqui as verbas rescisórias e descobriu que, além das verbas rescisórias, fazer hora extra e não pediu. Pode dar? Não, não pode, porque não foi pedido. Tá? Então, o pedido limita a atuação do magistrado. Sentença ultra petita. Ela é diferente da extra por quê? Porque eu peço uma coisa, o juiz me concede aquilo e mais um pouquinho. Tá? Então, eu não posso esse mais um pouquinho. A extra é algo que não tem relação, é completamente diferente. A ultra simplesmente é mais do que o que foi pedido. A extra é totalmente diferente. Tá? E a citra é aquela decisão omissa, que não julga tudo. Então eu peço lá a indenização pelo lucro cessante e pelo dano emergente, né? Ou seja, pelo prejuízo que eu tive de imediato e pelo que eu deixei de ganhar. O juiz só julga o de imediato e não julga o que deixou de ganhar.
Então, tá errado, porque não julgou tudo o que foi pedido, não tratou de todos os fatos que foram discutidos. Tá? Então, estas três nulidades são bem fortes. A gente trabalha com elas, a gente recorre com base nelas, todo mundo trabalha e o juiz tem que ter a observância de tudo que aconteceu no processo para não correr o risco de fazer uma sentença nula. Tudo bem? O que mais? Intimação, pessoal. Aqui já aspectos bem práticos com relação ao que a gente tem que colocar. Primeiro, a sentença, via de regra, é prolatada em audiência. Que tipo de audiência? De instrução e julgamento ou uma audiência designada própria para isso. A justiça do trabalho é tão engraçado que, pelo princípio da oralidade, né, tudo deve acontecer em audiência. Então, o juiz vai prolatar a sentença, ele vai dizer lá, vai sair publicado dia 10, tem audiências 2 e 6 da tarde para prolação de sentença. Na prática, acontece a audiência? Não. Acontece alguém da secretaria saindo e grampeando no edital da Prara a sentença que o juiz prolatou. Mas isso é uma audiência de prolação de sentença. Por que é feito isso? Por que é marcada essa audiência especificamente para fazer isso? Porque a lei diz que todos os atos da justiça do trabalho, do processo de trabalho, são feitos na presença das partes. Então o juiz marca uma audiência para proferir a sentença. Beleza? Beleza. Se o juiz fez a sentença na audiência de instrução e julgamento, como é o ideal, ou se ele designou uma audiência própria para fazer isso, que é essa que vai ter o estagiário da vara grampeando no edital na frente das partes, se as partes forem comparecer, se ele fez isso, as partes saem intimadas desta audiência da sentença. Tá? Então, por que ele marca audiência para colocar a sentença? Porque ela marca naquela data, ele coloca no edital naquela data, e daquela data começa a contar o prazo. Tá? Então, tranquilo. Se for revel, ele vai ser intimado por AR. Tá? Se a parte foi intimada da audiência e não vai na audiência, o juiz prolata a sentença em audiência, seja audiência para prolatar a sentença, audiência, instrução e julgamento. Foi intimada da audiência, não foi na audiência, considera-se intimada do momento que a audiência ocorre. Se o réu é ausente ou está em lugar incerto e não sabido, lins, como é que eu faço isso? Eu faço por meio de edital. Vejam, revelia é diferente de ausência ou a própria situação de lins, né? Então, por quê? Porque quando é revelia, tem que se mandar uma R para o cara. Quando é ausência, tem que fazer um edital específico para isso. Tudo isso lindo, maravilhoso, mas o juiz tem que prolatar a sentença e juntar num prazo de 48 horas no processo. Não adianta o juiz prolatar a sentença e não juntou o processo. Hoje, processo eletrônico, isso não tem muita dificuldade, apesar de eu já ter visto. Tá? Mas se em 48 horas isso não foi juntado, esquece isso e vai ter que ter uma intimação específica dessa juntada para começar a contar o prazo. Beleza? Por final, pessoal, nós vamos ter o quê? Juízo de retratação. O que é juízo de retratação? É o direito do magistrado retratar-se, dele mudar de ideia, dele ir lá e alterar a sua decisão. Via de regra, pode fazer? Não. Por quê? Porque o juiz, ao prolatar a sentença, ele acaba com a função dele na condição de julgador do processo. Tá? Então, o juiz prolatou a decisão, a menos que aconteça algo muito diferente, ele não pode mudar. Agora, né, se for uma decisão, vamos pegar aqui com base no o que está no 485 do Código de Processo Civil, né, quando o juiz não resolve o mérito do processo, né, então por algum motivo, e é uma decisão terminativa, lembra do começo da aula, tá? E as partes vão lá e apresentam uma apelação dizendo, olha, você terminou com o processo aqui, mas olha, está errado, o que você fez está errado, o processo tem que continuar. Quando acontece esta situação sui generis, que é uma decisão terminativa e existe um recurso de apelação, o juiz olha para aquele recurso, no nosso caso que será um recurso ordinário, né, porque a Justiça do Trabalho não se chama apelação, chama-se recurso ordinário, o juiz pode olhar para aquele recurso e ver, nossa, errei. Se ele reconheceu que errou, ele tem 5 dias do protocolo desse processo para mudar de ideia, mudar aquela decisão. Somente nesta situação cabe juízo de retratação na Justiça do Trabalho. Tá? Então, se o juiz extinguiu o processo por meio de uma decisão terminativa, vem a parte e protocola um recurso, e ele
acha que ele agiu errado, ele tem o direito de mudar de ideia nesta única situação dentro do processo de trabalho. Então, nós não temos outras situações revendo, dando possibilidade do juiz retratar-se, possibilidade do juiz mudar de ideia. Retratar vem da ideia, fiz algo errado, quero consertar. Tá? Isso é retratar-se. Na prática, o juiz mudar de ideia não é uma coisa tão comum, mas pode acontecer nestas situações. Tranquilo, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. Espero que vocês consigam acompanhar. Eu vou estar no horário da aula, normalmente lá ligado com vocês, para tirar eventuais dúvidas que vocês têm. Mas, por hoje era isso. E muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Tchau.